vamos falar de um romance de minha conta agora, né? Eu trabalhei o Luandino com o nosso Mosec, período colonial, e eu vou comentar um pouco sobre o Terra Sonâmbula do Minha Couto, um romance que aborda a Guerra Civil de uma forma bem real, bem cruel, né? Mas, na minha opinião, o melhor romance que ele escreveu. Foi o primeiro romance dele, ele foi publicado no ano que foi assinado o Acordo de Paz da Guerra Civil. Minha Couto foi para a guerra, né, de libertação, guerra civil, enfim. É um romance que ele deixa a gente sem sossego, né? Bom, a história é a seguinte: o título diz Terra Sonâmbula. O que é sonambulismo? É um estado entre o sonho e estar dormindo e acordado, não sei, é um estado de sonho que a pessoa anda. Né? Então, o sonambulismo é uma forma de você andar sem ter consciência, vamos dizer assim. Gente, eu não sou da área da psicologia, tá? Desculpa se eu tô falando bobagem, alguém me conserte aí, por gentileza. O romance inicia com um idoso e uma criança andando na estrada. Em tempos de guerra, idoso e criança são mais bocas para comer e que não ajudam em nada. Essa é a realidade. O senhor da guerra não gosta nem de criança e nem de idoso. Então, eles estão andando pela estrada, encontram um ônibus queimado. O ônibus é chamado de machimbombo, né, em Moçambique. E pessoas carbonizadas ali dentro. Próximo ao ônibus, um corpo caído com uma mala cheia de cadernos. E aí a criança sabe ler e ela começa a ler esses cadernos. Então eu tenho duas narrativas paralelas. A narrativa do velho Quindzo, desculpa, com o velho Tuair e o Muindiga, e as narrativas do caderno do Quindzo, tá? Elas vão acontecendo em paralelo. Né? É bem instigante isso no romance. E aí, no final do romance, nós temos um final surpreendente. Depois eu vou contar, né? Não adianta. E ele é meio que cíclico, né? Essa história, ela meio que não termina. Então, é muito instigante. Esse romance bonito de ler já foi publicado pela Companhia das Letras, tá, gente? O Terra Sonâmbula, ele provoca algumas leituras muito instigantes e eu acho que o texto do Riquer, aqui, Memória, História e Esquecimento, ela vem a calhar, vamos dizer assim, né? Porque o esquecimento, ele desumaniza. E muitas vezes as pessoas querem esquecer um fato ou apagar um fato cruel. E esse esquecimento, muitas vezes, não é bom porque ele pode provocar a repetição desse mesmo acontecimento, né? E o que esse romance faz? Ele vai falar desses traumas, guerras, mortes, né? E, e dar nomes, né? E, inclusive, ele vai trazer muitas denúncias de pessoas que se valem da desgraça, né, para enriquecer. Ele traz essa junção, né, dessas personagens e você tem algo aqui que é muito instigante. Eu tenho o Tuair, que é o velho, que não sabe ler, mas que detém o conhecimento da tradição. E eu tenho o menino, que não conhece a tradição, e ele está com uma amnésia provocada pelos traumas de guerra, mas que ele sabe ler. Eu tenho a voz do mais velho, pegando emprestado um título de um livro da Laura Padilha, né? Eu tenho a voz do velho e a letra da criança, né? E juntando as duas, eu vou ter a construção dessas personagens, né? Desse romance. Então, uma estrutura totalmente fragmentada, essa do narrador, como a guerra fragmenta, né? Como uma granada, ela se esfacela em mil pedaços, e o que eu tenho aqui são muitos pedaços de histórias, de personagens que vão transitar dentro desse romance e que eles são costurados ali dentro dessa narrativa que é bem poética, né? E a guerra, ela vai destruir, né? É aquilo que você tem ali uma estética da dor, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo de uma resistência, porque ao mesmo tempo em que é difícil falar sobre a guerra, né? Você vai somente superar essa dor quando você escreve essa guerra. Volta a pegar lá o Lobo Antunes, que passou pelo trauma da guerra e teve que escrever Os Cus de Judas para tentar sair desse lugar. E olha que ele é um psiquiatra, né? Então, por aí a gente já veio, o Mia Couto trabalha nesse romance. Então, eu tenho ali o Mendiga tentando encontrar a identidade dele, tentando lembrar quem ele é, e o Quintzo procurando um menino, né, o Gaspar, tentando encontrar esse menino, ele morre
né, sem conseguir. E no final da história, nós sabemos que o Muidiga é o Gaspar, né? E que esse encontro com Quíndizo foi um encontro com si mesmo também. Então, assim, contei o final da história, me perdoem, algumas pessoas não gostam, mas não é isso que é importante. O importante nesse romance é justamente essa nudez, né, do que é uma guerra, que com guerra vem seca, vem fome, vem pessoas que se valem da desgraça alheia para enriquecer, e muitas histórias que se perdem no meio delas e depois se reencontram. Então, por exemplo, quando eu pego o Walter Benjamin, né, que ele diz que é preciso escovar a história contra pelo e ver o que está, né, escondido ali por baixo, né, e de trazer essas outras histórias, o que que o Miyakoto faz? Ele pega os excluídos, que são velho e criança, e vai traçar essa história, né, desses excluídos que encontram alguém que tinha um sonho de ser um herói, uma visão épica do mundo. O Kenzo queria ser um Naparama, né, que é aquele que mata os fazedores de guerra para acabar com essa guerra, e ele morre sem conseguir. Então, esse encontro é muito forte. E aí, vamos pegar lá de novo o nosso Bakhtin com o cronotopo. O encontro se dá numa estrada, uma estrada destruída pela guerra, uma estrada totalmente esfacelada num ônibus queimado, que deveria ser um meio de transporte, que deveria ser um lugar democrático, né? Um ônibus leva todas as pessoas a vários lugares, mas ele está queimado e cheio de corpos carbonizados, né? Assim, não vamos fugir daquele olhar da beleza, né? Do ler um conto, de um final feliz. Não é esse o propósito da arte nos nossos dias, né? A arte, ela vem a partir de uma demanda social e ela precisa trazer à luz alguns assuntos e temas que muitas vezes não são abordados. Mas, então, esse livro foi publicado pela Companhia das Letras. Espero que você leia e que você teça os seus comentários, coloque aqui as suas dúvidas, se eu puder te ajudar. Vai ser um prazer.